sabem que eu gosto de pedir, mas sabem também que gosto muito mais de ganhar. Agora eu quero que vocês avaliem a felicidade dos velhinhos quando recebem no final do mês a sua feirinha, que vocês proporcionam essa felicidade. Só Deus é que quer nos pagar. E com certeza vocês são olhados por Deus. Que Deus abençoe a todos, que nos dê muita paz. Sergipe, Brasil. Hoje estaremos analisando um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, itens 5 a 8. É uma passagem de Marcos que Kardec inicia levantando duas perguntas, dois questionamentos. O primeiro é: se Deus conhece todas as nossas necessidades, por que haveríamos de orar pedindo-lhe que as supra? E o segundo questionamento é sobre a lei imutável, né? As leis imutáveis da natureza, do universo. Que é onde ele pergunta: será que nossas súplicas as poderiam derrogar, ou poderiam trocar essas leis, eliminar essas leis naturais, aqueles fatos naturais que estão programados em nossa vida, nessa atual vida, para que nós passemos a fim de aprendermos as lições do amor, da caridade e da fraternidade? Será que poderíamos alterar esses fatos que estão programados para a nossa vida? Bom, denota-se deste último caso que não poderíamos, né, nos deixar levar pelaquela tendência que há séculos e séculos vem ocorrendo, muito comum em todas as criaturas humanas, em todas as culturas humanas, que é a de crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas a uma fatalidade. Né? Está escrito e o que está escrito não muda. Será que é bem isso mesmo? Né? Então, quanto a isto, Kardec diz que seria nos tornar um instrumento passivo, sem discernimento, sem livre-arbítrio, sem desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa razão. São aqueles casos nos quais certas pessoas estão acostumadas a dizer assim: eu estou assim porque Deus quer, aconteceu isso comigo porque Deus quis, e assim por diante, né? Hábitos arraigados que foram extraídos de maneira errônea, né, das escrituras, até de uma maneira interesseira, né? Utilizaram-se no passado de textos sagrados em diversas culturas para que interpretassem esses textos de forma errônea, para que as pessoas sentissem um Deus violento, agressivo, temessem a Deus, né? E colocassem as pessoas submissas a um poder religioso. Essas escrituras, parte de seus textos, sofreram forçosamente interpretações distorcidas, para que as pessoas submissas ficassem com medo da presença dos representantes de Deus na Terra, ou seja, os religiosos, os líderes religiosos, nas mais diversas culturas, nas mais diversas religiões. Né? Alguns exemplos de interpretações errôneas desses textos, equivocadas desses textos, está em diversas passagens de Mateus. Por exemplo, quando ele diz: bem-aventurados os que sofrem. Então as pessoas acham que tem que sofrer para ser bem-aventurado. E não é bem por aí, né? Ou em Salmos, quando ele diz assim: bem-aventurados os que confiam no Senhor. Pronto, entregue sua vida para o Senhor e deixa que tudo aconteça, que Ele resolve. Eu não preciso fazer mais nada. Vou cruzar os braços, ficar aqui deixando tudo, né? Aquela velho ditado e aquela velha frase de uma música muito conhecida: deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Também não é por aí. Passagem de Lucas, por exemplo, que quando Lucas diz, e aquele que não carrega a sua cruz e não o segue, não pode ser discípulo dele, né, de Jesus. E são inúmeras as passagens que as interpretações foram errôneas, até interesseiras para a dominação da população de um modo geral. A gente vê isso em Samuel, em Hebreus, em Tito, Tiago, Efésios, Atos dos Apóstolos, inúmeras passagens onde essa interpretação errônea foi colocada à população para que ela ficasse submissa à ordem pública, à ordem dominante, à ordem religiosa dominante. Até nas palavras do Mestre Jesus houve essa interpretação errônea, quando Jesus disse que seja feita a vossa vontade. Então, mais uma vez, bota na mão de Deus que Deus resolve. Peraí, não é bem assim, né? Nós estamos aqui encarnados, estamos vivendo neste momento para desenvolver a nossa inteligência, desenvolver as nossas capacidades intelectuais e morais. Né? Se a gente não pôr a mão na massa, se a gente não partir para a ação, se a gente não criar a vontade de resolver as questões da vida, sejam elas boas ou ruins, a gente tem que participar, a gente tem que agir, a gente tem que estar à frente da nossa vida, não vai rolar, não vai acontecer nada. Talvez até piore a situação. Né? Sempre aquela interpretação de, não, fique como coitadinho, que é melhor, que eu cuido de você, né? Das lideranças religiosas mundo afora, do poder político mundo afora, tiveram o intuito de dominar a massa, como eu já disse aqui, né? Dominar o vulgo, a população, para que esta, totalmente submissa, com medo de Deus, aquele medo da divindade, sem interpretar Deus como pai amoroso, carinhoso, né? Mas assim, um Deus punitivo, um Deus que causasse males a todos nós, né? Então, interpretando Deus dessa forma, as pessoas teriam medo e lhe entregariam às representantes de Deus na Terra, os líderes religiosos e ao poder político dominante, as suas rendas, a sua riqueza, o seu trabalho, os seus esforços, o seu tempo, unicamente para se manterem no luxo e na luxúria. As pessoas trabalhariam, ficariam submissas, seriam semelhantes a escravos, para que o poder político, o poder religioso dominante ficasse no luxo e na luxúria. Infelizmente, a gente vê inúmeras passagens na história refletindo tais fatos, né? Registrando tais fatos. E digo mais, né? Ainda até hoje existem muito dessa postura em relação à população de um modo geral, né? Essa situação, causadora de insegurança, de angústia, que vem ocorrendo há milênios, vem ocorrendo, como eu disse, em todas as religiões, né? Hindus, egípcios, os godos, visigodos na Europa medieval, por aí afora. Né? E aí surge aquela questão nossa, né? A pergunta nossa. Eu pergunto e eu digo o que Kardec responde. Kardec afirma, aliás, né? Por que Deus nos outorgou, nos deu a inteligência, a razão e o livre-arbítrio? E a resposta é clara, é objetiva na doutrina espírita, através dos livros, né? Aqui, livro Evangelho segundo o Espiritismo e do livro dos Espíritos. Está bem claro, o estudo da doutrina espírita nos esclarece quanto a isso, né? Porque Deus nos outorgou a inteligência, a razão e o livre-arbítrio. Está lá na parte terceira das leis naturais, das naturais leis morais, mostrando a importância, a necessidade da lei do trabalho. E a sua consequência, né, que é a lei do progresso. Trabalho, progresso. Se trabalha, progride. Da natural lei de igualdade entre todos os seres. Do livre-arbítrio na lei de liberdade.
inclusive elucidando sobre o milenar crime bárbaro, que é o da escravidão, colocar os seres humanos a serviço de uma elite, de uma minoria, sob o regime de escravidão, ou semi-escravidão, que seja. Né? A escravidão, a gente percebe ao longo do estudo da história que ela sempre existiu, sempre existiu. Desde a que ocorreu lá no Egito Antigo, passando por todos os povos da Mesopotâmia, chegando até as contemporâneas nações africanas, que até hoje guerreiam entre si, e os vencedores escravizam os seus vencidos, até hoje ocorre isso, né? Tudo isso para que cada um de nós acontece, para que cada um de nós exerça em si próprio, no seu aprimoramento intelecto-moral, exerça o seu desenvolvimento espiritual através da inteligência e da moral, através da prática da lei de justiça, de amor e de caridade, que tão bem exemplificou, que tão bem praticou Jesus, nosso mestre amado, nosso irmão mais velho, a fim de que todos nós, um dia, também alcancemos a perfeição moral e alcancemos as esperanças e as consolações prometidas pelo Consolador, que são as mensagens dos Espíritos. A doutrina espírita nos esclarece ao ponto de entender a importância de termos as rédeas, né, das nossas vidas em nossas mãos, da gente agir em nossas vidas, principalmente com o intuito de desenvolver a inteligência e a moral em nós. É assim que a gente evolui. Se a gente não faz nada e espera que Deus faça, a evolução vai ser quase lenta ou até parada, pode-se dizer, de tão lenta que vai ser. A percepção vai ser de que está parado em sua evolução espiritual. Aí eu pergunto, quem quer continuar nesse planeta de prova e expiação, tendo que sofrer todas as vicissitudes e também todas as alegrias que aqui proporciona, né? Mas se a gente for pesar, é muito mais vicissitude, trabalho, estresse do que alegria. É um planeta de prova e expiação, né? Então, né, o que diz Marcos nessa passagem citada no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, né, ele diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. E Kardec nos esclarece: sendo livre o ser humano para agir, seus atos acarretam a si e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou deixa de fazer. Há sim um traçado original, há sim aquele roteiro de vida para esta vida e para todas as vidas que a gente já viveu e ainda vai viver. Um roteiro principal para as nossas vidas, um encadeamento de situações pelas quais necessitamos passar para desenvolver nossa inteligência e nossa moral, como eu já venho falando inúmeras vezes, denotando a importância desse desenvolvimento intelecto-moral na vida de cada um de nós. Mas, devido à iniciativa, ou melhor, o livre-arbítrio que cada um tem, o caminho que percorremos para seguir esse traçado original poderá ser longo, poderá ser curto, poderá ser largo, poderá ser estreito, poderá ser pedregoso ou poderá ser liso, poderá ser em boa companhia ou em má companhia, sinuoso ou reto e assim por diante. As escolhas somos nós que fazemos dentro da nossa vontade, dentro do nosso querer, né, dos nossos esforços, da gente agir perante a vida. É importante agir, estar sempre agindo em nossas vidas, atuante em nossas vidas. É para isso que nós estamos aqui encarnados, para atuar em nossas vidas. Seja lá qual for o tipo e a forma do caminho que escolhermos, a fatalidade, boa ou má, que nunca quebra a harmonia das leis universais, ocorrerá. Aí entra a passagem de Marcos, né? O importante é termos ciência em como encararemos cada um desses momentos da vida, sejam eles bons ou maus. Ou seja, como encararemos o roteiro para a nossa evolução nesta vida.
nos deixando levar pelo desespero, pelo nervosismo, pela tensão, ou conscientes de que esta vida é mais uma vida reencarnada, que a verdadeira vida é a vida eterna, é a vida do espírito, é a vida espiritual, que sim, se nos conectar aos irmãos de luz, através das preces, teremos mais facilidade em manter nossa tranquilidade, nossa lucidez, nosso equilíbrio, nosso bom humor em qualquer momento da vida, sejam eles bons ou ruins, pelos quais passemos. Então, é assim que, se nós nos esforçar para seguir o exemplo do respeito a todos os seres, de conduzir nossa vida nas práticas sociais benéficas, benéfica para toda a sociedade, de melhorias justas e igualitárias para toda a sociedade, que foram exemplos, inclusive, deixados por Jesus na vida em que ele esteve encarnado aqui, estaremos com toda certeza aprimorando o nosso ser espiritual na inteligência e na moral. Aí vem a passagem de Marcos nos orientando mais uma vez. O que então pedir em nossas preces? Sabedoria para escolher o bem proceder individual, familiar e social. Coragem para agir no caminho que escolhermos, e as energias benéficas de nossos irmãos de luz, aqueles irmãos mais experientes da vida, que já alcançaram mais pureza espiritual, nossos mentores, nossos mestres, nossos guias, nossos anjos guardiães, para que em prática eles possam, né, através dos nossos sinceros desejos expressos na prece, eles possam, dentro dos nossos quereres, da nossa vontade, tornar mais acessível o contato entre nós e eles. A prece é isso, nos conectar, nos ligar aos nossos anjos guardiães, mentores, guias e mestres, aos irmãos de luz, ao nosso irmão mais velho Jesus, nos ligar ao Pai para termos mais tranquilidade e lucidez perante essa vida. É essa a função da prece. É isso que temos que pedir. E agradecer também, né? A prece serve para agradecer a Deus por mais esta necessária vida reencarnada, necessária para a nossa evolução espiritual, como parte evolutiva de nosso ser espiritual. E vamos aproveitar então para fazer a nossa irradiação para o mundo, pedindo ao Pai que todos nós, encarnados, desencarnados, orgânicos, inorgânicos, animais, vegetais, minerais e humanoides, percebamos a presença constante de Jesus em nossa vida, as presenças constantes de nossos mentores, mestres, guias, anjos guardiães, nossos irmãos de luz, sempre junto a nós, que percebamos o amor divino, a luz divina, a presença divina constante em nossas vidas, que tenhamos a paz, a harmonia, a tranquilidade, e que esse mundo seja envolto na presença, tenha a consciência, tenha a percepção da presença constante do Pai, de Jesus e dos irmãos de luz, sempre junto a nós. Muito obrigado, Deus Pai de amor, muito obrigado, Mestre amado Jesus, muito obrigado, irmão de luz. E que sempre, Pai, acima de tudo, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é sempre o melhor para a nossa evolução espiritual. Que assim seja.